Esse é o Brasil em Questão, com a apresentação minha de Mário Covas Neto, e hoje recebemos o presidente da Alesp, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris. Mário, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, Cauê? Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigos que estão nos assistindo? Prazer aqui, é uma honra estar com o Cauê Macris no dia de hoje. Presidente, é uma honra receber o senhor aqui na TV Aberta de São Paulo e nas redes sociais, né? Está à sua disposição. Para mim é um prazer, primeiro, um prazer muito grande, desculpem aí dos problemas técnicos, mas muito grande de estar com você, Walter, aqui no programa, de estar com o amigo Zuzinha, recebi ele na Assembleia recentemente, para te assinar uma boa parceria com a Fundação Mário Covas, junto com o Instituto Legislativo Paulista, mas um prazer muito grande estar com vocês aqui, participando desse programa. Você sabe que aqui eu estou vendo o teu histórico, cara. Posso já iniciar, Mário? Podemos já tocar aqui? Tem um histórico interessante. Claro. Presidente, como vereador, foi de sua autoria a primeira lei do Brasil a proibir o uso do tabaco em locais de uso coletivo. Também é criador do Estatuto de Defesa e Proteção dos Animais, apresentou o projeto de lei que pune com multa e fechamento os estabelecimentos que comercializarem bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Foi relator do Orçamento Estadual do Estado de São Paulo. E aí que fica claro, com essa trajetória toda de política pública que beneficia a população, isso vem aí da tua essência, né? Como é que é ser presidente e enfrentar agora no Legislativo, né? Deputado estadual, presidente da Alesp, que é a maior casa legislativa do país, essa questão da pandemia? Primeiro dizer da alegria de poder representar, né, a maior Assembleia Legislativa do Brasil, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ter vivido dois momentos interessantes, porque se você for pegar o meu primeiro mandato de presidente da Assembleia, foi o biênio passado, eu fui reconduzido, né, para este biênio, nós tínhamos uma Assembleia totalmente diferente do que nós temos hoje. A Assembleia de hoje, com a polarização política da extrema-direita com a extrema-esquerda, é uma Assembleia muito mais complexa, né, onde existe um embate da pauta de costumes muito grande, né, e claro que isso se agravou, né, com a posição que nós estamos vivendo hoje, né? A discussão da pandemia, que é um problema não só do Brasil, mas um problema mundial, ela acabou ampliando essa discussão, né, daqueles que defendem a ciência, que defendem posições muito claras, né, de vacinação, né, da saúde pública, né, e orientações para poder conseguir minimizar o impacto da pandemia, seja na área da saúde, quanto na área do desenvolvimento econômico, né, da economia propriamente dita, para aqueles que são negacionistas, que têm uma posição divergente, né, que elas não concordam, né, com as posições que têm sido tomadas pelo governo do Estado. A Assembleia, ela tem uma posição muito clara, né, no geral, né, ela tem feito a sua parte. Nós discutimos aí a calamidade pública do Estado de São Paulo, aprovamos e votamos e aprovamos, discutimos a calamidade pública da nossa capital, da cidade de São Paulo, votamos e aprovamos, né, e também dos 645 municípios, né, que precisavam, né, da atuação da Assembleia em relação à desenvoltura da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de outras medidas que foram tomadas, desde a obrigatoriedade de máscara, né, o incentivo ao ensino virtual num momento difícil para uma parcela da população, atividades e ações na área social, como distribuição de cestas básicas, permitindo, ampliando o orçamento. A Assembleia Legislativa ela tem tomado medidas muito claras de investimento também na área de tecnologia, para que em momento de pandemia a gente possa estabelecer e continuar esse debate, esse trabalho, né, a própria implementação das votações virtuais, né, elas foram feitas em um momento que a gente não esperava ter que fazer isso, então uma construção muito rápida, a Assembleia não parou, a gente sempre esteve junto com a sociedade, caminhando ao lado da sociedade nas medidas firmes. E também tomamos decisões duras para os próprios parlamentares, como, por exemplo, cortar o salário. Infelizmente, nenhuma Assembleia Legislativa do Brasil, Zuzinha, cortou seu próprio salário. Nós cortamos 30% o salário dos parlamentares, 40% as verbas de gabinete, né, conseguindo este ano devolver quase mais de 200 milhões de reais para o combate à pandemia. Então, a Assembleia é sempre próxima para conseguir tomar medidas de interesse social. Mário? Na realidade, a Câmara Municipal de São Paulo conseguiu fazer isso também, né, Cauê?
a gente conseguiu... Assembleias, né? Assembleias nenhuma do Brasil acompanhou a decisão nossa e da Câmara. Perfeito. Não quero dizer que houve um entrosamento de ações aqui aqui no estado de São Paulo, né? Pelo menos aqui no âmbito da cidade de São Paulo, a gente pôde estar em sintonia e ter o mesmo tipo de tratamento, o que é muito bom, né? Agora, esses 200 milhões só na economia que foi feita em razão da diminuição de verba de gabinete, etc., de salário. Imagino que seja esses 200 milhões, só disso. Agora, há também um conjunto de coisas, Mas há também uma economia da própria gestão do recurso do orçamento da Assembleia, não há? Sim, ao longo dos anos, no primeiro ano meu de gestão, não foi eu que construí o orçamento, então foi um valor bem menor. No segundo ano de gestão, eu devolvi em torno de 100 milhões de reais, né, dentro do trabalho de enxugamento da máquina pública, que eu acho que é fundamental, né, no momento onde você cada vez mais depende do orçamento para investimentos em áreas essenciais. Terceiro ano, chegamos a 146 milhões, e nesse ano de pandemia, de devolução foram mais de 200 milhões, além de 90 milhões de reais que nós abrimos mão na votação do orçamento. Eu já devolvi antecipadamente, vamos dizer assim. Então chegamos próximos, Luzinha, esse ano quase de 300 milhões de reais, né, de não utilização do recurso da Assembleia Legislativa para, principalmente neste ano especificamente, o combate à pandemia. Presidente, permita só uma observação, Walter, nessa continuação aqui, era o que eu queria perguntar. A Câmara Municipal também tem uma tradição de devolver, acredito que em outros parlamentos aconteça isso também. E também, por outro lado, há sempre uma reivindicação dos parlamentares de ter o orçamento impositivo, aquela coisa dele poder determinar para onde vai o recurso, no orçamento do Estado. E há já uma garantia disso, tanto na Assembleia Paulista, como na Câmara Municipal, como na Câmara dos Deputados também. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor não acha que seria o caso, talvez pensando pelo lado do parlamento, que ele pudesse, na medida em que ele faça uma economia e devolva para a administração, para ir para os cofres do Estado, que esse recurso não pudesse o próprio parlamento recomendar para que áreas eles fossem distribuídos e gastos? A gente sabe que os deputados, especialmente os deputados estaduais, eles têm muito uma posição regional, de bases regionais, e que, portanto, é óbvio que eles gostariam que fosse mais recursos para a sua base eleitoral, para as suas regiões, etc. O senhor não acha que seria o caso de tentar ser pioneiro nessa ideia de que quanto mais o parlamento economizar, maior vai ser o benefício direto no resultado do orçamento para a população? Suzinha, eu acho que é uma boa iniciativa, mas a gente tem que lembrar que a votação do orçamento ela já é feita pelos legislativos, né? Então toda a distribuição orçamentária ela já é feita pelo legislativo, que tem autonomia, né, para poder realocar recursos em várias áreas prioritárias, né? A gente tem feito isso ao longo dos anos aqui na Assembleia, né, com muita tranquilidade, né, inclusive com clareza do governo de que é o papel do legislativo poder fazer essa realocação. Então, existe já instrumentos, né, possibilitados. Agora, ao mesmo tempo, né, eu entendo que uma das grandes características por parte do parlamento, e eu falo com muita tranquilidade, porque presido a Assembleia Legislativa há 2 legislaturas, fui presidente de Câmara Municipal também na minha cidade natal, a cidade americana, então, assim, administrei não só poder legislativo estadual como municipal, né, de você conseguir buscar investimentos no parlamento para melhoria da atividade, né, seja dos vereadores, dos deputados estaduais, no caso do Congresso Nacional, né, fazendo mais com menos. Eu utilizei o tripé na minha gestão, que é a austeridade, você conseguir fazer mais com menos, a inovação, que é uma posição muito importante, e a transparência, que você tem que prestar contas para aqueles que são os donos do dinheiro, que é a sociedade. Então, você tem que ser transparente. Mas dentro dos legislativos e do poder executivo também como um todo, Zuzinho, eu acho que falta muito o zelo por parte do dinheiro público. Então, desde uma luz ligada à noite, eu falava muito isso no primeiro dia da minha gestão,
Um dia eu saí mais tarde, acho que saí quase 1h da manhã, eu vi o prédio inteiro ligado à noite, 1h da manhã, não tem motivo para ter isso. Então é o zelo desde desligar uma luz, Zuzinha, né, até a reorganização de máquinas de café. Eu tinha máquinas de café, cada cômodo da Assembleia tinha máquinas de café expresso, né? Então, assim, com contratos de locação, contratos caríssimos. Então, assim, eu acho que precisa, por parte do gestor, mais zelo com o dinheiro público, né, e se preocupar na briga. Quantas vezes eu desci na hora do pregão eletrônico, né, para falar com o pregoeiro, falar assim, olha, força mais que esse pessoal pode dar um desconto maior. Então, eu acho que falta muito por parte do gestor público, Zuzinha, um zelo maior com o dinheiro público na hora de você fazer a contratação, porque afinal, dentro da tua casa, você não sai e deixa as luzes ligadas. Você tem que ir lá e desligar a luz. Teu pai, inclusive, era uma pessoa que falava muito isso, né? O detalhe, né? Se cada detalhe a gente se preocupasse dentro do poder público, você vai conseguindo economizar. Isso sobra dinheiro. E essa sobra pode o parlamento, sim, negociar com os governos locais, né? Mas não existe, de fato, como você colocou, um instrumento legal, né, que obrigue os governos locais, né, a dialogar com os parlamentares que têm uma capilaridade, seja nos municípios quanto no Estado ou no plano federal, né, para poder fazer a alocação desse recurso. Então, eu acho que é uma coisa que é uma sugestão bacana, né, mas nos dias de hoje ainda não consegui encontrar como fazer isso na prática. Não, claro que sim. É apenas uma ideia de que, eventualmente, a gente pudesse estimular para o próprio legislativo e, portanto, todos os colegas que você tem na casa, que tenham imbuídos do mesmo espírito de, na economia que posso fazer, na verdade, isso vai resultar em frutos para outro lado da política, que é a sua base lá eleitoral. Mas, enfim, isso é uma discussão, apenas uma sugestão, uma ideia que me ocorreu e eu queria compartilhar contigo. Até porque tudo indica as suas novas atribuições depois da presidência podem levar a uma discussão, a você estar num pivô de uma discussão como essa. Tomara que sim. E, quem sabe, isso possa ser amanhã um instrumento importante de negociação política que sempre acontece entre os dois poderes, aí, entre o executivo e o legislativo, de tal forma que haja uma harmonia e enfim, que se consiga ter um avanço, com essa harmonia, ter um avanço na condução da política do Estado, não é? Lembrando, Zuzinha, que eu ainda tenho mais 2 anos de mandato de deputado, então continuaremos aí na Assembleia. Eu acho que é uma boa ideia que a gente pode tentar implementar, conversando aí com as novas lideranças que serão eleitos no futuro próximo. É que eu acho que isso, se não tiver uma concordância do Executivo, isso, infelizmente, não vai dar certo. Mas, enfim, eu não vou me alongar mais nesse assunto. Walter, vamos lá, vamos seguir. É que eu estou com uma curiosidade de jornalista aqui. Então, só pincelando aqui, porque eu acho que, pelo que eu lembro no jornalismo, eu sempre vi o orçamento da Alesp, o presidente sempre pedia mais, né? É a primeira vez que eu vi pedir menos, né? Devolver para o Estado. E aí eu estava fazendo uma sominha aqui, são 454 milhões de devolução para o erário público, né, do que vai ser feito. A minha pergunta é simples. Esse dinheiro, depois que você sair, Cauê, o próximo presidente, ele fica nesse mesmo patamar ou volta tudo para trás e pede tudo de novo? Aí você vai ter que brigar lá como deputado. Então, o bacana, Walter, é que eu consegui reduzir o custo com funcionário. Então, hoje a gente diminuiu o custo com os funcionários da Assembleia. O custo geral da administração da casa nós reduzimos também. E eu consegui voltar o percentual de gastos de orçamento, claro, corrigidos pelo IPCA, ao que era 10 anos atrás. Então, o próximo presidente que assume a casa, ela assume uma casa mais enxuta. Né? Você fala em suplementações orçamentárias. Eu nunca pedi suplementação, mas existia uma tradição na Assembleia de sempre acabar precisando de suplementação orçamentária por parte do Executivo, como acontece com os demais poderes e instituições do Estado de São Paulo. O único poder / instituição que não precisou de suplementação no ano passado, por exemplo, foi a Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo contrário, nós devolvemos o ano passado 202 milhões, fora aquilo que a gente abriu mão já na votação do orçamento. Então a gente conseguiu reduzir esse custo fixo da Assembleia. Com certeza o próximo presidente deve manter esse processo. É claro que a administração depende muito daqueles que estão no comando, né? Se houver uma ação que eu não acredito
né, da próxima mesa diretora de inchar de novo, né, a atividade da máquina, esse gasto explode de novo. Né, mas se continuar a manutenção daquilo que a gente fez, né, a atual mesa diretora, acho difícil a Assembleia Legislativa ter um gasto específico. E um dado interessante, a Assembleia de São Paulo hoje, no Brasil, é a Assembleia que menos gasta, né, proporcionalmente. Só a título de comparação, a Assembleia de São Paulo custa em torno, por ano, R$ 24,00 por habitante. Né? A Assembleia do Rio de Janeiro custa R$ 79,00 por habitante. Só a título de comparação, para você ver a diferença, né, entre gastos dos legislativos. E do Brasil, a que menos gasta é a Assembleia de São Paulo. Muito bem. Puxa vida, essa dos 24,70, o Rio, sempre o Rio faz uma surpresa na gente, né, presidente? Desculpa, na Minas Gerais já custa 61 por habitante, você vai para o Espírito Santo, custa 55 por habitante, né? Então, todas elas passam quase de R$50 por habitante. São Paulo é quase metade, né, do que aquilo que passa de R$50. Então, assim, de fato, São Paulo tem um custo mais enxuto, mas dá para melhorar, né? Que eu acho que é a grande obrigação nossa, que é aquele zelo pelo dinheiro público que eu falava desde o começo, desde os pequenos detalhes até os grandes contratos no ponto de vista de renegociações. Aliás, a propósito, Walter, eu sei que estava no roteiro aqui, mas eu já vou me adiantar, me desculpe, vou furar o roteiro, mas houve uma mudança aqui que é muito clara, que às vezes não é nem a economia que se faz, mas o resultado final que vai se dar. A Assembleia tem lá uma creche própria, que agora acaba de fazer um convênio com o município de São Paulo, que vai proporcionar um atendimento de um número maior de crianças e com um custo menor. Não é isso, presidente? Como é que ficou essa questão? É isso mesmo. Foi uma grande missão, Zuzinha, que pilotamos, inclusive, com o prefeito Bruno Covas, né? Quero agradecer à prefeitura. Era uma creche fechada, única e exclusivamente para os funcionários da Assembleia Legislativa, para os filhos dos funcionários da Assembleia Legislativa. Atendia em torno de 45 crianças. Nós fizemos um convênio com a Prefeitura Municipal, passamos a gestão da creche para a Prefeitura Municipal e 120 crianças serão atendidas ali. Ali é um lugar onde demanda creche, tem necessidade de creche, que atenderá também os funcionários da Assembleia, mas a comunidade local. Eu acho que essa é uma boa parceria, né? Nós cedemos o prédio, a Prefeitura tem dificuldade de arrumar prédio ali naquela região, né, que tem um custo muito elevado de um terreno e até a própria construção, né, e a Prefeitura vai conseguir colocar crianças da comunidade local, da região, né, para poder estudarem na creche que fica ali no prédio da Assembleia. Então foi um bom convênio e uma boa parceria, né, entre o Poder Legislativo Estadual com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Quero agradecer muito o prefeito Bruno Covas, que eu tenho uma grande admiração, uma boa relação, crescemos juntos. Bruno sempre foi uma grande inspiração, né, para a minha vida pública, e fizemos essa boa parceria, né, com a população. A gente está com várias participações aqui, estou passando para você ver, Cauê, várias pessoas dando boa noite, agradecendo. Tem aqui a do Sérgio Braga, né, que é nosso colega. Como está o desempenho da Alesp como casa representante do cidadão de São Paulo? Além da economia, muitos projetos de leis e propostas aprovados? É uma boa pergunta, né? Sim. Não, ótima pergunta, e quero fazer só referência a um projeto que nós aprovamos na semana passada, que é o ICMS ambiental. Infelizmente, enquanto o governo federal, né, renega a discussão ambiental, né, São Paulo aprovou um projeto onde incentiva os municípios, através da sua divisão de ICMS, né, com a discussão da melhoria, né, da parte ambiental dentro dos municípios. Esse projeto deve ser sancionado agora em breve, também pelo governador João Dória, e um projeto que é inovador, né, pioneiro do Brasil. Tenho certeza que muitos estados vão copiar, né, esse projeto. Além de grandes embates, né, falando dos grandes embates que nós fizemos ao longo desta legislatura especificamente, a reforma administrativa do Estado, no momento de pandemia, enquanto todos os estados perderam recurso, o único estado da federação, né, que enxugou a máquina pública, diminuiu o tamanho, né, de empresas para conseguir fazer com que sobrasse recursos, né, para investimentos em áreas essenciais, como, por exemplo, a própria saúde pública, a reforma previdenciária do Estado de São Paulo, depois da atuação do Congresso Nacional, São Paulo também realizou a sua reforma previdenciária. Então, vários projetos
importantíssimos, né, têm sido debatidos na Assembleia Legislativa, né? Não só a nossa atuação administrativa, eu sempre divido, né, a Assembleia em duas posições para quem está presidindo. Uma é a ação administrativa, né, de gerenciamento do Poder Legislativo, a segunda na área parlamentar, né, de você conseguir trazer boas pautas de interesse social da população, né, que é o nosso grande objetivo e o objetivo, né, do Poder Legislativo do nosso Estado. Mário, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu quero deixar você perguntar antes, né? Que eu tenho... Não, fica à vontade, fica à vontade. Então eu vou perguntar. O presidente desenvolveu aqui um aplicativo que eu acho que deve ser o afã de quem quer fiscalizar a parte do que o parlamentar faz, né? Que é até aqui, ó, é o Fiscaliza Cidadão, né? E eu não sei como é que está sendo o acesso a isso aí. E a outra pergunta é a seguinte: o parlamentar gostou de ser fiscalizado via aplicativo, presidente? Porque isso é diferente, hein? Essa foi um projeto que eu lancei no início da minha primeira gestão, né, como presidente da Assembleia, que é o Fiscaliza Cidadão. Hoje, em qualquer loja virtual, né, seja da Google ou da Apple, você pode baixar esse aplicativo, que é um aplicativo oficial do Poder Legislativo do Estado. E nesse aplicativo você tem, de maneira fácil, simplificada, né, na palma da mão, você consegue saber quem são os funcionários dos parlamentares, o valor, né, do salário dos funcionários da Assembleia, quem são todos os funcionários da Assembleia, o gasto específico de cada um dos parlamentares de maneira mensal, a presença desses parlamentares no plenário, nas discussões, informações, os projetos de lei apresentados por cada um desses deputados, acompanhar os trabalhos de maneira pela TV Assembleia e pela Rede Alesp de comunicação, que ajuda a dar a transparência do Poder Legislativo. Foi um aplicativo bem interessante que nós criamos, né? Esse aplicativo ele está no ar há quase 2 anos e meio, tem um número muito grande de pessoas que acompanham o trabalho legislativo por esse aplicativo, e é claro que num primeiro momento gerou um certo impacto dentro da Assembleia. Era outra legislatura, não é essa, gerou um certo impacto, né, dos parlamentares, né, que acabaram tendo os seus dados mais expostos, mas a minha opinião sempre foi, eu sempre falei isso da Assembleia, a transparência é um caminho sem volta, é obrigação do homem público prestar esclarecimento daquilo que faz, daquilo que constrói, né, de quanto gasta. Cada detalhe do seu mandato é nossa obrigação mostrar para as pessoas, né, como está sendo feito, né? Então, houve de fato uma certa resistência no começo, mas no final todos apoiaram e entenderam a lógica e que transparência de fato é um caminho sem volta dentro da atividade pública. Mário, você quer comentar do aplicativo? Não, mas eu achei bárbaro isso aí. Não, o que o presidente falou é o correto, quer dizer, a sociedade reclama muito dos políticos de modo geral, dos parlamentares em particular, né? O legislativo sempre é muito visado, você não poder enfim, um poder que não controla as suas contas, e aí você tem alguém que cuida das contas e faz devolver dinheiro, ou cuida das contas a ponto de fazer economia naquilo que normalmente se pensa que é o contrário, se gasta muito, à toa, sem sentido. Você deixar isso público só melhora a condição do parlamentar, do parlamento no geral, mas do parlamentar no particular. Eu vivi já isso. Às vezes um parlamentar, por alguma razão, algum desvio qualquer, ele é acusado de alguma coisa, e no final você acaba sendo colocado no mesmo balaio, porque você também é parlamentar. Então, você dá a oportunidade das pessoas a olharem e fiscalizarem o comportamento de cada um na sua atuação parlamentar, é um pouco de garantia de que o parlamento melhore e continue sempre nessa linha de um bom parlamento, de um parlamento aprovado pela população. Então, eu só cumprimento, eu acho que isso é um caminho, de fato, um caminho sem volta e um exemplo que deve ser colocado para todo o país. Eu não sei como é que são as outras assembleias, enfim, não sei as outras casas legislativas, mas aquelas que não têm deveriam se preparar para ter isso. Eu acho muito importante, presidente. Parabéns.
Presidente, tem aqui, estamos indo para o final, mas agora é para o jornalista, tem a TV Alesp, né, a rede Alesp, que teve uma reformulação, tem colegas que trabalhavam lá, tal, que é uma via de comunicação com a sociedade. Isso também modernizou, porque num monte de governo que não fala da comunicação, não se comunica, você tem uma rede que está ali se comunicando com o canal, você fez mudança ali, não fez? Não, eu fiz muita mudança, né? Eu, quando assumi, nós tínhamos uma TV institucional, né? O que nós fizemos foi a mudança de uma TV institucional para uma rede de comunicação, que tem várias funções, né? Primeiro, subsidiar na parte de informações, né, a própria imprensa, né? Então, acho que esse tem que ser foi um grande desafio que nós quebramos, né? Seja a imprensa da capital, a imprensa do interior, sobre os assuntos debatidos, né, com pautas constantes, né? Nós mudamos muito a nossa exposição, né, com a imprensa, seja jornal, seja rádio ou as próprias televisões, né? A Rede Alesp ela passou a ser uma filial de cada órgão de comunicação, né, e inclusive fazendo pautas direcionadas, solicitadas por esse órgão de comunicação, como entrevistas com parlamentares, né, direcionados para os seus programas a respeito dos temas que estão sendo debatidos. O segundo é uma geradora de conteúdos, né? Nós temos 94 deputados. Eu tenho deputado na Assembleia hoje que tem mais de 3 milhões, 4 milhões de seguidores nas suas redes sociais, né? Então, o papel da Rede Alesp é gerar conteúdo para esses parlamentares, né, utilizarem suas redes. Se cada um dos 94 deputados utilizarem as suas redes sociais, né, como uma plataforma de comunicação, né, e explorado e utilizando desse trabalho da Rede Alesp, né, que é muito utilizado hoje por parte dos parlamentares, né, nós conseguimos capilarizar mais os debates e as informações da Assembleia. Além de utilizar a nossa própria TV institucional, né, e também a criação de uma rádio, né, a Rádio Assembleia, Rádio Alesp, né, que hoje presta muitos serviços para várias rádios do Brasil, ou melhor, do estado de São Paulo, né, e também tem a sua própria programação dentro dos nossos canais de comunicação. Implementamos dentro da Rede Alesp também os canais do YouTube, hoje quase 90 mil seguidores, né, uma das assembleias que mais seguidores tem dentro do YouTube, uma presença muito forte no YouTube, com uma programação específica para o YouTube, né, com muita transmissão ao vivo também. Nas redes sociais da Assembleia, reformulamos todas elas, que estão incluídas dentro da Rede Alesp. Então, virou uma plataforma utilizadora de várias formas, né, dentro das necessidades, na linha da transparência daquilo que é feito dentro do Poder Legislativo. Mário, só em respeito, não assusta, viu, presidente? Olha, tem um professor, só vou botar na tela e vou tirar o tamanho da pergunta dele. Não vai dar para responder agora, o Márcio, viu, Márcio? Ele está nos assistindo, é um professor de Campinas. Vou mandar para ele a resposta, porque cobriu até metade da tela em respeito a ele, né? Mário, olha, eu vou deixar... Deixa eu fazer uma reflexão aqui. O Cauê é filho do Vanderlei Macris, deputado federal, que foi deputado estadual, foi líder do governo quando meu pai foi governador e foi presidente da Assembleia. É meio que um caminho natural. Quem passa pela presidência da Assembleia acaba indo para concorrer para deputado federal. É meio natural, até porque ele ganha uma projeção que causa uma ciumeira no resto dos deputados lá da casa, que acabam empurrando ele para ser candidato a federal para não concorrer com ele. Eu entendo um pouco dessa dinâmica. Mas e o Cauê, jovem assim, chegou à presidência, chegou no ápice da sua carreira como deputado estadual. Mas o pai é deputado federal. Bom, aí começa um grande problema do futuro político de ambos, né? Que eu não quero nem saber qual vai ser o futuro político de ambos, mas vai ser um problema para ter uma convenção familiar. Fora que tem também um irmão que é vereador, se não me engano, seu irmão é vereador lá em Americana. Ele encerrou o mandato agora, recente. Bom, enfim. Mas, enfim, é a convenção familiar para decidir os futuros de cada um. Eu imagino que agora o Cauê possa estar sendo, inclusive, catapultado, quem sabe, até para outras funções que não seja
na função de uma candidatura proporcional, quem sabe até uma candidatura majoritária. Mas, enfim, fica aí a reflexão que eu estava fazendo aqui, lembrando da história do Vanderlei Macris, agora vendo toda a trajetória do Cauê e torcendo para que vocês continuem juntos, né? Que vocês continuem trabalhando em harmonia aqui e que continuem crescendo. Eu acho que é importante para a vida política do país ambos estarem em posições de destaque. Ô, Zuzinha, me permite só uma consideração. Sei que você só fez uma pincelada e não pergunta, mas eu quero fazer essa consideração que eu acho que é muito importante, porque assim como você, né, que teve um pai que fez história, né, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, né, conversávamos, inclusive, a semana passada a respeito disso. Muitos lembram da história dele como governador, como executivo, mas ele fez história como legislador, né, dentro do parlamento. Eu tenho também essa experiência para mim, pessoalmente, dentro de casa. Né? O meu pai é uma grande referência pública, é o homem que mostrou para mim que a política ela é o caminho, de fato, de melhorar a vida das pessoas, que a política ela é o único instrumento que você tem para melhorar a vida daqueles que mais precisam, que não tem condição, né, diferente de muitos que têm condição social melhor, mas que não têm condição, que dependem do Estado, né, de uma saúde, de uma segurança. Meu pai é um grande exemplo para mim. Né, e como eu tenho juízo, né, quem tem preferência de escolha, Zuzinha, sempre é ele. Né, então, se ele quiser continuar como deputado federal, ele vai continuar, vai contar com o meu apoio, vai contar com a nossa admiração. Eu concordo com você que meu ciclo dentro da Assembleia Legislativa ele está chegando ao final, tenho mais 2 anos de mandato, né, mas chegando ao final, porque, de fato, eu acho que eu já prestei a minha contribuição e defendo a renovação. Né, até muita gente perguntava, quando saiu aquela discussão do STF, olha, mas provavelmente vai dar para concorrer de novo. Eu falei, não, eu não quero concorrer de novo à presidência, já não deveria ter concorrido de novo. Eu acho que a alternância de poder é muito importante, né, para a sociedade. Né? Eu defendo, quanto menos você conseguir ficar segurando, né, o espaço, passando para outras etapas, cada um dentro das suas posições. Você mesmo fez isso, Zuzinha. Né? Você disputou uma eleição ao Senado aqui, você tinha tranquilidade nas suas eleições, se você quisesse ficar na Câmara, mas você optou, né, por outras posições, né, porque você, de fato, talvez pense como eu, né, alternância de poder, dar espaço para outro, né, vamos contribuir em outro lugar, de outra maneira, né, mas, claro, sempre contribuindo com a sociedade, né, mas falei tudo isso para dizer que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em casa, na parte política, quem manda é o senhor Vanderlei Macris, né, e ele tem todo o meu carinho, minha admiração e meu respeito. Perfeitamente. Olha, Walter, eu conheci o Cauê, ele pequenininho, bem pequenininho mesmo, há muitos anos atrás, claro, não tantos anos assim, porque ele não é tão velho assim, né? Eu que sou velho, mas eu lembro dele pequenininho, lá na chácara do Antônio Carlos Maluf, amigo comum meu, do Vanderlei e tal, e o Cauê era um toquinho de gente, cara. É muito legal você passar o tempo, ver as pessoas crescerem e atingirem um sucesso profissional, um sucesso pessoal, um sucesso na sua dedicação, da forma que você atingiu, Cauê. Parabéns, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa nossa conversa. Aqui está aberto esse canal, a gente sempre deixa muito claro para os nossos convidados que o canal aqui é aberto. Amanhã, se você tiver interesse na divulgação de algo ou uma outra participação aqui, está completamente aberto para recebê-lo a hora que você achar e entender conveniente. Obrigado, viu, Zuzinho? Eu agradeço a você, ao Walter, aos amigos telespectadores que estão acompanhando a nossa entrevista. Para mim é um prazer muito grande, sabe, o respeito e a consideração que eu tenho por você, pela sua família, né, pela história, né, que vocês têm de trabalho prestado, né, pela sociedade, pelo Bruno, por todos, né, então para mim é muito prazer poder estar aqui com vocês, debatendo, né, e onde quer que a gente possa estar, sempre de maneira muito aberta e muito transparente, né, fazendo aquilo que a gente gosta, né, que é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Olha, presidente, obrigado, viu? A gente até avançou um pouco no tempo, mas olha, obrigado por você ter comandado aí, que não é fácil comandar a Lesp, né? É difícil, né? A gente está aí na gestão pública desse trabalho todo. Parabéns, viu? Queria agradecer, como o Mário falou, está à disposição, tá?
A gente acha que o presidente de uma casa legislativa ele é o chefe de todos os outros. É o contrário. Ele é o empregado de todos os outros, porque todo mundo manda no presidente lá ou fica pressionando o presidente. Ele fica sempre pisando em ovos para tentar ter harmonia lá no local. Tá certo, presidente? Muito obrigado, viu? É isso mesmo. Obrigado, gente. Abraço, presidente. Agora a gente vai para um rápido intervalo, viu, presidente? Um abraço para você e a gente volta aí no segundo bloco aqui do Brasil em Questão. Um abraço, viu? Sérgio Braga. Olá, Mário. Olá, Walter. Mais uma edição aí juntos para poder debater os principais assuntos do Estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, por que não, né? Tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Bem. Hoje sem interferências de microfonia, nada disso. Sem problemas técnicos, né? O técnico aqui, né? Mas vocês querem ver uma coisa? Você vê, hoje não foi, a gente teve um probleminha lá de vir a voz do presidente, né? Coisa do ao vivo, né, Sérgio? Eu já tomei muito choque do microfone, viu? Eu já tomei choque de microfone. Não, mas isso faz bem, às vezes, para poder acordar, né? A pessoa está ali preocupada com outras coisas, né? Toma um choque assim e já volta para o foco, né? Isso é muito bom. Mas essa semana foi marcada, né, Mário? Até eu estava acompanhando atentamente a entrevista do presidente da Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma que não é uma tarefa muito simples, né? Mas a gente sabe que existem vários problemas no Estado de São Paulo, muitas exigências, sem dúvida nenhuma, muita cobrança do Legislativo. Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que até mesmo não têm um desempenho positivo, né? Mas o que preocupa hoje mesmo, realmente, essa questão voltada à política, né? Mais um dia marcado, uma semana marcada aí por turbilhões, né? Não dá para a gente falar que está tudo na mesmice, pelo contrário, a gente está vivendo a cada semana, a cada dia, um turbilhão de emoções, não, Mário? Emoção. Ser jornalista neste país, cientista político ou político, é uma coisa assim que não tem monotonia nenhuma, porque toda hora, e às vezes é no mesmo dia, tem notícias assim que explodem com uma intensidade grande de um dia para o outro, ou no mesmo dia. Vou te falar, esse país realmente é difícil, viu, Walter? A gente tem que até repensar, fazer um programa uma vez por semana, talvez tenha muito assunto para uma semana só, entendeu? Olha, eu tenho um monte aqui, mas eu não. Como a gente está falando, eu ia dar uma volta, ia para um lado para o outro, mas eu não estou aguentando, né? Porque até o ano passado a gente estava com a história das movimentações, ano passado não, 2015. Aí reverteu tudo, hoje eu vejo o Lula ali. Tá ali gritando no palanque que ele vai tomar vacina antes. Aí eu vejo o nosso presidente dizendo que a vacina é a arma dele. Eu queria comentário a respeito disso, porque eu me diverti hoje à tarde com essa história toda. Eu não estou me divertindo, não. Sinceramente, não consigo me divertir. Eu não consigo me divertir. A questão do Lula, para mim, primeiro, deixar claro uma coisa, né? Foi anulado o processo, mas não significa que ele foi inocentado. Há uma diferença entre essas coisas. O processo vai ser novamente julgado. Claro que você tem um problema de prescrição, você tem alguns problemas de natureza legal que podem ajudá-lo. Mas pensa outra coisa, Walter. Está muito focado no Lula essa história toda, né? Mas a Lava Jato foi muito mais do que isso. Como é que ficam aquelas delações premiadas, como a do Palocci, por exemplo, que devolveu 100 milhões de reais? Esse dinheiro vai voltar para os bolsos do Palocci? Como é que fica a questão de todos os outros? Como é que fica o governador do Rio de Janeiro, que tem mais de 100 anos de condenação na prisão, vai ser anulado também? Tudo da Lava Jato.
isso tudo, a extensão dessa decisão, ela é muito maior do que na primeira vista. Primeiro, o que hoje está se dando muito repercussão é na viabilidade eleitoral do Lula, porque, na final, ele não está com incompatibilidades para ser candidato, por enquanto, porque se houver um julgamento rápido, ele se torna inelegível novamente. Mas então, ele está no páreo, Mário? Você acha que ele está no páreo? Para 2022, ele está no páreo nas disputas? Não, depende do que for acontecer no judiciário. Agora, é óbvio que se no judiciário as coisas acontecerem no ritmo normal, ou seja, lento, ele acaba tendo condições de ser candidato. Se ele vai conseguir ter uma candidatura com força eleitoral, hoje eu já tenho um pouco de dúvidas. Porque tudo que aconteceu, por mais que agora legalmente ele esteja numa condição boa para ser candidato, ou enfim, ele possa ser candidato, por outro lado, eu acho que está muito claro na visão da maioria da população o mal que fez ele como mandatário desse país ao longo desse tempo. Desculpe as outras pessoas, quem não acha dessa maneira, mas eu estou absolutamente convencido por todas as razões que eu citei agora, as delações que foram feitas, por tudo. Se houve um problema de natureza processual, problema de natureza legal, é uma coisa. Agora, que os fatos aconteceram, não há dúvida, pelo menos para mim não há dúvida. E eu acho muito ruim que alguém que, nesta condição, se torne um páreo para presidir novamente o país. Ou seja, qual é o caminho que nós queremos? Nós queremos a volta desse tipo de prática? Eu acho que, a meu juízo, não. E eu não sei se hoje ele teria condições, porque a pregação dele, lá atrás, a pregação do movimento para os mais necessitados, para os trabalhadores, para as classes que estavam excluídas da economia, da sociedade, eu acho que hoje não pega mais, porque o seu convívio do ponto de vista político foram com a elite da política nacional. Aqueles que ele reclamava até pouco tempo foram os primeiros aliados dele no Congresso Nacional. Então, eu acho que esse discurso não cola mais. Agora, para a chamada esquerda, que ficou muito órfã de representantes competitivos, talvez seja a salvação da lavoura. Mas eu ainda acho que, por mais carisma que ele tenha, e ele tem muito carisma mesmo, eu acho que ele hoje já está impregnado de uma rejeição que talvez o Haddad não tenha, quem sabe, e que foi para o segundo turno, talvez fosse até mais viável. Ou até uma novidade como o Boulos, que é uma figura muito mais, vamos dizer, radical na sua forma de fazer política, mas talvez seja muito autêntica também. Não sei se ele consegue aglutinar a esquerda mais modernada, tal, a esquerda... Não sei. Acho que a discussão de candidatura Lula nesse momento é prematura, antecipada e que não contribui para a gente. Aliás, só contribui para uma pessoa, contribui para o Bolsonaro, que tudo que ele queria era ter, de novo, a manutenção do nós lá e eles cá. Sabe? Essa coisa do divisionismo do país é tudo que interessa ao Bolsonaro. E é tudo que interessa ao Lula também. Quanto mais isso ficar claro, esse centro, ou as pessoas que têm uma postura mais equilibrada do ponto de vista político, elas vão sendo esmagadas porque os extremos conseguem capturar a emoção não pela razão, mas pela oposição, ou seja, eu vou naquele porque eu não quero o outro. Não vou naquele porque aquele é o melhor, porque aquele é o mais capaz, porque aquele que realmente vai transformar ou que vai fazer a nossa vida ser uma vida de prosperidade. Não, eu vou naquele porque eu não quero o outro. Então, e toda vez que isso acontece, os resultados são resultados, talvez não sejam os melhores, né? Então, quem é eleito não é eleito pela maioria, é eleito pelo contraditório, pelo avesso. Enfim,
Certamente Bolsonaro, talvez, além do Lula, seja a pessoa que mais ficou feliz com essa decisão lá do Supremo. Agora, cá entre nós, Leone, se você me permite, né, Mário, é impactante, né? A oratória é muito bem elaborada, sem script, né? Não tem nada por escrito. Realmente, isso impressiona, né, a todos, né, que acompanham o discurso com o próprio Lula. É uma pessoa que tem um carisma, como você mesmo disse, né? Mas volta até aquela polarização, nós contra eles, né? E é um discurso também que a gente vê do próprio Bolsonaro, nós contra eles, ou seja, né, nesse momento, quem está no meio desse turbilhão todo não sabe o que fazer, né? Em quem acreditar. Mas uma coisa é certa, né? Que o próprio discurso do ex-presidente Lula impactou e fez com que o presidente Bolsonaro passasse a utilizar máscara e até mesmo recomendar a vacinação. Isso aconteceu, né? A gente vê que realmente tem uma preocupação nesse sentido, né? Você vê que nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim, né? Sempre você pode extrair de uma coisa ruim algo bom, né? Quem sabe isso estimule o Bolsonaro a dizer o seguinte: olha, agora o vilão não é mais o João Dória, e eu pego a pauta que o João Dória eventualmente tá trazendo, a pauta da vacina, não sei o que, tomo de assalto essa pauta e coloco o Lula num lugar do sujeito que não é capaz de ampliar, etc., que é o sectário, etc. Pode ser. Enfim, é muito interessante que agora, quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores está pedindo vacina para a China. Né? Não é a mesma vacina, não é a Coronavac, é uma outra vacina, não é? Mas pedindo para a China. Quando, até tempos atrás, a China era, aos olhos de todos os seguidores do Bolsonaro, a gente viu isso muito pela imprensa não, pelas redes sociais, de que a China era que fez o vírus, quer dominar o mundo, o vírus é comunista, sei lá mais o quê, que a vacina você não vai tomar porque a vacina é comunista. Na verdade, essa vacina era para os chineses entrarem no nosso sangue, sei lá, umas fantasias. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. E ainda complementada por uma provocação, que eu diria de mau gosto, de um senador da República que é filho do presidente e que tratou os chineses de uma forma chocosa, ofensiva, e que gerou até um atrito com a embaixada chinesa em Brasília. É interessante que agora essa coisa volte. Olha, precisamos da ajuda de vocês. Você vê como a política externa é importante você ter bom senso e não ter essas posições de achar que vem inimigo em todo lugar, né? Achar que todos que não estão do seu lado são contra você. As coisas não são assim. E no mundo globalizado, certamente não são assim. Acho legal, ainda bem, essa iniciativa de pedir ajuda à China, como deve se pedir ajuda a qualquer um que possa nos fornecer uma quantidade de vacinas que seja suficiente para, pelo menos, fazer com que a propagação do vírus diminua, assim como nos Estados Unidos, que já vacinou, não sei qual é o percentual da sua população, mas que os índices de contaminação vêm diminuindo sensivelmente porque a circulação do vírus está menor. Aqui também, nós não precisamos de 100% das pessoas vacinadas, mas no momento que a gente tiver uma massa de vacinação grande, certamente nós vamos ter uma diminuição também grande da contaminação. É esse o trabalho que a gente deve fazer e isso que o governo, especialmente o governo federal, não ajudou a que o país saísse daquela confusão toda desde o ano passado, por esse negacionismo todo, né? Agora, quem sabe, depois de 250 mil mortes, se perceba que não é uma gripezinha, não é algo passageiro que pode se tratar de qualquer jeito. Braga, vou deixar você conduzir os 8 minutos finais aí. Não, é exatamente essa questão toda, né, que a gente está acompanhando, né, Mário, né, Walter? O próprio Mário está considerando essa questão toda da vacinação. Não importa de onde vem a vacina, que seja vacinada a população e que diminua esse ritmo de contágio, né, e de mortes, que infelizmente, nesta quarta-feira, nós registramos aí o número de 2.500
2.286 mortes. Não é só uma cifra, não é só um número, né? Infelizmente, isso está sendo banalizado, né, Mário? Porque todo mundo fala 250 mil pessoas, 260 mil, 270 daqui a pouco, pelo ritmo que a gente está acompanhando, vai ser difícil acontecer isso daí, mas 2.286 famílias só quarta-feira, dia 10. Né? Portanto, a gente sabe exatamente, né, que existem histórias, né, existem famílias inteiras destroçadas, infelizmente, com essa questão do Covid. Muita gente morrendo nas filas à espera de um atendimento e até mesmo de um leito de UTI. É uma situação lastimável que não tem nem a base, né, para poder dizer que antes nunca aconteceu algo semelhante. Lógico que não aconteceu, né, mas é triste, né? Um país com o nosso tamanho que a gente tem, não, Mário? Sim, e nós ainda fomos pegos no contrapé, porque esse negócio da segunda onda, que é muito mais intensa do que a primeira foi, acabou fazendo com que houvesse uma desmobilização da sociedade. Então, o que aconteceu? Os hospitais de campanha eles foram desativados, porque eles já não tinham necessidade daquilo, e mais, além de não ter necessidade para aquele número todo, ainda houve uma baita de uma especulação de que aquilo, na verdade, tinha instrumentos de natureza política, que aquilo era um gasto desnecessário, que estava se gastando o que não podia se gastar. A gente viu movimentos de parlamentares indo lá, denunciando, enfim, uma coisa que talvez tenha até precipitado a desmobilização desses hospitais de campanha, que hoje estão fazendo muita falta, muita falta. Ou seja, o secretário de Saúde, inclusive, disse isso. O Estado, estamos falando do Estado, talvez com o maior poder econômico que você tenha no país para combater isso, ele não tem condições de dar resposta à quantidade de leitos de UTI na velocidade que o vírus está se espalhando. Ou seja, você agora está correndo atrás de algo que lá você tinha dimensionado de uma forma correta, mas que ao longo do tempo Então, essa segunda onda, ela realmente é cruel. Ela tem feito Fora que também a gente tem notícias de que aquilo que predominava só numa faixa etária mais velha, hoje já está disseminada em todas as idades e tal. Enfim, infelizmente a gente começa a ver, já aqui e ali, em São Paulo, ainda não aconteceu isso, pelo menos eu não tenho notícia, mas de pessoas que simplesmente foram excluídas num processo de seleção daquele que vai para a UTI porque é mais novo, porque tem mais anos de vida, porque tem mais condições, e os mais velhos vão ficando sujeitos à sua própria sorte. Infelizmente, era um quadro que eu jamais gostaria de ver e que nós nos preparamos, o Poder Público se preparou tanto ano passado para evitar isso, mas hoje, infelizmente, a gente está chegando à beira disso acontecer. Agora, qual a saída, né, para o Walter e até mesmo para você, Mário? Se a gente está numa situação... Opa, balançou um pouquinho aqui. Nessa situação de que a gente ou flexibiliza o comércio, as atividades comerciais, aí normalmente, na tentativa de estancar esse buraco na economia, ou radicaliza de vez, né, o lockdown aí, numa fase mais crítica, onde nada pode funcionar, as atividades todas suspensas. A gente vê o comércio todo parado, muitas empresas, muitos comerciantes, muitos pequenos negociantes e comerciantes estão indo à falência, né? E dá para poder tentar imaginar uma solução? Será que a gente vai conseguir ver essa solução? Será que o auxílio emergencial vai ser suficiente? Lá nos Estados Unidos, 1,9 trilhão de dólares. É uma outra realidade, né? Vão receber até setembro um auxílio do governo. Aqui é uma outra situação que a gente sabe que não vai acontecer de ter esse apoio emergencial. Qual que é a saída, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, né, a gente vê essa situação triste, né? Eu penso que a questão é de prioridade, né? Ou você prioriza a vida, ou você prioriza o aspecto econômico. É tudo uma questão de ótica. Hoje, a meu ver, a prioridade é a vida. E sendo a vida, a questão econômica vem em segundo plano. Hoje, está muito claro que
é absolutamente necessário que a gente tenha um maior rigor para conter aglomerações, a disseminação do vírus. Portanto, a economia tem que ficar no segundo plano, a meu ver. Ou você pode também deixar tudo aberto, deixa a coisa correr, e aí, na hora que ter o colapso nos hospitais, etc., você vai ter gente morrendo pelas ruas. Eu acho que esse é um quadro que a gente não pode, de forma alguma, permitir. Por outro lado, bom, mas tem um problema sério do comércio, etc., um problema econômico. Ok, cabe aos legisladores, aos políticos, os administradores, o executivo, elaborarem formas e saberem que, nesse momento, é absolutamente necessário uma ajuda. Ontem eu estava falando com um amigo que tem negócio no Japão, né? Tem um parente que mora lá e tem um negócio. Você sabe que lá 100%, é verdade que é outra cultura, é outra realidade, mas 100% do que a pessoa faturou o ano anterior, ela recebe com o negócio fechado. O governo paga para ela. De tal forma que ela fica o ano inteiro sem atividade, mas ela consegue manter os empregos, ela consegue manter os salários, ela consegue manter a sua vida na normalidade, entre aspas. Aqui a gente não conseguiu isso, mas não se esqueça que aqueles auxílios emergencial que foram dados ano passado permitiu que a economia, inclusive, desse um avanço. Então, é absolutamente necessário, é condição para que o auxílio aconteça e da maneira, do tamanho que for possível. Tem que algumas áreas se sacrificar em função de outras. Então, aquilo que hoje pode ser diminuído no seu orçamento tem que ser e dar um auxílio à população. A população, de maneira geral, a população é o menos favorecido economicamente, assim como o comércio e as indústrias, enfim. E eu acho que o sistema financeiro ele podia ajudar bem mais. Aliás, é um sistema que não teve prejuízo nenhum e teve só lucro, porque o que a gente vê de agências fechadas significa que eles estão gastando muito menos com o seu custeio e não há atividade econômica na área nessa área que tenha parado de funcionar. Então, acho que essa área podia dar uma contribuição um pouquinho maior, alongando dívidas, permitindo novos créditos de financiamento ou simplesmente fornecendo ao poder público meios de garantir uma sobrevida de uma população que está muito necessitada. Mário, Walter, da minha parte, até a próxima semana. Olha, um abraço para vocês, obrigado, viu, Mário? A gente já está com um minutinho já que avançou, mas desculpe, normal. Imagina. Eu vou trazer um sininho da próxima vez aqui. Boa. Tá legal. Eu vou encerrar, peço a vocês que nos assistem, que acompanhem, semana que vem a gente está na terça-feira, né, Mário, né, Braga? Terça-feira no mesmo horário, quarta-feira no canal 8, mudamos, olha, a TV integrou, canal 8, gente, qualquer operadora que você colocar, canal 8 é a TV aberta de São Paulo. E para você que participa das redes sociais, dá o like, que foi pedido aqui, compartilha, porque assim ajuda a gente a fazer um Brasil melhor. Abraço.